No Saber Direito desta semana, o professor José Trindade traz um curso sobre o direito administrativo sancionador. Durante as 5 aulas, serão abordados o poder de polícia, o poder disciplinar e a lei anticorrupção, além de outros assuntos relacionados na matéria. Já está no ar a aula 4. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa 4ª aula de Direito Administrativo Sancionador. No tema de hoje, nós vamos tratar a improbidade administrativa, a Lei 8429 de 92. Mas antes de ir diretamente para a lei, a gente precisa voltar um pouquinho para a Constituição. A Constituição diz que a administração pública, dentre outros princípios, tem que respeitar o princípio da moralidade. E o que vem a ser o princípio da moralidade? Segundo a Lei de Processo Administrativo Federal, a Lei 9784 de 99, o princípio da moralidade significa o respeito a padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Boa-fé é a lealdade. A administração pública não pode ser desleal no trato com os cidadãos. O decoro tem a ver com comportamento adequado. É vedada a embriaguez em serviço. É proibida a vestimenta inadequada, a utilização de vestimentas inadequadas no ambiente da repartição. É proibida a conduta escandalosa na repartição. E a probidade? O que vem a ser a probidade? Probidade significa honestidade. A honestidade no trato com o patrimônio público. Mas cuidado, quando eu falo patrimônio público, eu não estou falando apenas de patrimônio financeiro, de patrimônio econômico. Eu estou falando de patrimônio também econômico, mas eu também tenho a moralidade, os padrões éticos como um patrimônio público. Eu tenho a manutenção de uma conduta ética como um verdadeiro patrimônio público. Então, eu tenho que ser honesto, seja com questões financeiras, seja com questões gerais. Então, por exemplo, uma pessoa que revela segredo, um amigo confessa, compartilha com você um segredo e você sai espalhando esse segredo. Você está sendo desonesto com seu amigo, embora não tenha causado nenhum dano econômico, nenhum dano patrimonial a esse seu amigo. Mas existe, então, a desonestidade que vai além da questão financeira. Claro, tem a desonestidade econômica, tem a desonestidade financeira, da pessoa que é desonesta para ganhar um dinheiro indevido, é desonesta para causar prejuízo financeiro a outra pessoa. Mas a honestidade vai além disso. Nós também temos a honestidade em relação a princípios, respeitar princípios. E é aí que entra a improbidade administrativa. O ato de improbidade é um ato de desonestidade. Óbvio, se a probidade é a honestidade, a improbidade é a desonestidade. Então, o agente público ímprobo, o agente público que pratica um ato de improbidade, ele é, acima de tudo, um agente público que está sendo desonesto. E segundo o STF, desses 3 capítulos do princípio da moralidade, dessas 3 vertentes do princípio da moralidade, a mais grave é a probidade. A probidade, diz o nosso Supremo Tribunal Federal, é o aspecto mais importante, o aspecto mais sensível do princípio da moralidade. É só você pensar como cidadão, como sociedade. O que você tem mais raiva? O que você tem mais... É mais fortemente contrário. É um agente público que se veste mal ou é um agente público desonesto? Obviamente, o agente público desonesto desperta em nós, sociedade, uma reação muito mais forte, uma repulsa muito maior. Então, por isso que o STF diz que a probidade é o aspecto mais importante do princípio da moralidade, na medida em que se relaciona com a honestidade, com o tratamento, com o patrimônio público. A honestidade no tratamento do patrimônio público. Mas então o que é um ato de improbidade? Quem participa de um ato de improbidade? Quem comete, quem sofre um ato de improbidade? Primeiramente, vamos começar com quem pratica. Quem pratica um ato de improbidade é, em regra, um agente público. E agente público aqui eu falo em sentido amplo. A probidade ela serve para proteger o patrimônio público. Quem está em contato direto com o patrimônio público? O agente público, em sentido amplo. E o que é que eu quero dizer com agente público em sentido amplo? Eu quero dizer que nesse conceito de agente público,
entram várias categorias de pessoas que trabalham para o Estado. Não precisa ser servidor concursado, servidor efetivo, servidor público estatutário ocupante de cargo efetivo. Um servidor ocupante de cargo em comissão também é agente público. Um empregado público regido pela CLT, mas que trabalha para uma empresa estatal, também é agente público. Um temporário, um professor substituto de universidade, um professor temporário de escola pública, um recenseador do IBGE, também é agente público. Um mesário, um jurado, que vão exercer uma função pública ali sem ganhar nada. E por poucos dias, também, enquanto estiverem desempenhando essas funções, também são considerados agentes públicos. Até mesmo aqueles voluntários, quando tem, por exemplo, situações de enchente, situações de calamidade pública, particulares se voluntariam para ajudar o Estado. Esses particulares, naquele momento, enquanto estiverem ali ajudando o Estado na situação de calamidade, eles são considerados também agentes públicos. E todos esses agentes estão sujeitos à disciplina da Lei de Improbidade Administrativa. Todos esses agentes podem ser desonestos. Um voluntário, por exemplo, numa situação de uma enchente, que está ajudando o Estado da Defesa Civil numa situação de enchente, ele pode desviar a verba arrecadada por doações. Ele pode desviar equipamentos públicos utilizados no combate à enchente e usar para si e vender. Então, todas essas figuras podem ser, de alguma forma, desonestas com o patrimônio público, portanto, podem cometer um ato de improbidade administrativa. Portanto, serão consideradas também agentes, sujeitos ativos de um ato de improbidade. Mas não é só o agente público que pode praticar um ato de improbidade. Existem particulares que se juntam com agentes públicos para ser desonestos, para praticar um ato de desonestidade. Esse particular que se junta com o agente público para praticar um ato de desonestidade contra o Estado, contra o patrimônio público, ele também está praticando um ato de improbidade. Então, por exemplo, um particular, uma empresa privada, um diretor de empresa, um cidadão qualquer que paga propina para o agente público fazer alguma coisa que o favoreça, não é só o agente público que está sendo desonesto. Quem pagou a propina também está sendo desonesto. Quem pagou a propina está estimulando a prática de desonestidade e está contribuindo, concorrendo, praticando junto aquela desonestidade. Então, também está praticando um ato de improbidade administrativa. Ou seja, diz a lei de improbidade, considera-se sujeito ativo de um ato de improbidade os agentes públicos, assim entendidos qualquer pessoa que exerça função pública, função em nome do Estado, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. E também pode praticar um ato de improbidade administrativa o particular que induz ou concorre para a prática de um ato de improbidade. Ou seja, o particular que não é agente público, mas se junta com um agente público para praticar uma desonestidade. Um particular que é desonesto com o Estado, ele não vai ser punido, que ele sozinho é desonesto com o Estado, ele não vai ser punido por improbidade administrativa. Um particular que sozinho comete um desvio em face do Estado, ele não é sujeito ativo de ato de improbidade. Ele vai ser punido. Ele vai ser punido pelo Código Penal, ele vai ser punido por outras leis, mas eu não posso dizer que ele está praticando um ato de improbidade administrativa, porque o particular sozinho não pratica ato de improbidade administrativa. O particular só comete ato de improbidade administrativa se estiver junto com um agente público. É o que diz a lei. É o particular que induz ou concorre, ou seja, é o particular que contribui. É o particular que se junta com o agente público para contribuir para a desonestidade. Moral da história, o particular sozinho, ele não responde por improbidade administrativa. E esses sujeitos ativos de um ato de improbidade, essas pessoas desonestas que praticam um ato de improbidade, estão sujeitos à punição, a várias punições. Esse é o foco da lei de improbidade. Estabelecer as sanções, estabelecer as punições que serão impostas às pessoas desonestas. E essas sanções da lei de improbidade serão aplicadas via ação judicial. Eu tenho que ter uma ação judicial para poder aplicar sobre os responsáveis por um ato de improbidade
as sanções previstas em lei. E aí vem uma jurisprudência muito importante do Superior Tribunal de Justiça. O particular sozinho não comete ato de improbidade, como nós vimos há pouco. Por isso, não pode haver ação judicial de improbidade exclusivamente contra o particular. Os legitimados para ir na justiça buscar a punição via ação judicial de improbidade não podem mover ação judicial de improbidade apenas contra o particular. Tem que ter um agente público no meio, senão não tem ato de improbidade. Tem que ter a presença de um agente público naquela prática, naquele ato, envolvido naquele ato de alguma forma, porque o particular sozinho não comete ato de improbidade. Mas agora vamos falar das vítimas. Quem é que sofre um ato de improbidade? O ato de improbidade é um ato de desonestidade, beleza, mas quem sofre essa desonestidade? Primeiro, a administração pública. A administração pública, assim entendida, aquele conjunto de entidades, órgãos e agentes públicos responsáveis pela função administrativa, por administrar a coisa pública. E aqui eu estou falando da administração pública também no sentido amplo. Eu estou falando da administração pública envolvendo todos os poderes, envolvendo todos os entes federativos, envolvendo todas as pessoas administrativas, seja da administração direta, seja da administração indireta. Todo mundo que compõe a chamada administração pública, e no direito administrativo a gente estuda como se organiza essa administração pública. Todo mundo que compõe essa administração pública pode ser vítima de um ato de improbidade administrativa. Então, eu posso ter um ato de improbidade contra uma empresa estatal. Ah, mas a empresa estatal, ela se comporta como uma empresa qualquer. Sim, mas ela faz parte da administração pública. Eu posso ter um ato de improbidade cometido por um juiz. Um juiz que recebe propina para decidir, para proferir sentenças a favor de alguém, ele está cometendo um ato de improbidade administrativa também. Ele é agente público para os fins da lei. Ah, mas é poder judiciário, não é poder executivo. Não interessa. A administração pública está em todos os poderes. Todos os poderes administram. Tudo bem, a função administrativa ela é típica do poder executivo, mas os outros poderes também administram. Eu também tenho a administração pública nos poderes legislativo e judiciário. Então, e outra coisa, como eu falei antes, todos os entes federativos, não importa se eu estou no âmbito de um município, de um estado ou da União, toda a administração pública pode ser vítima de um ato de improbidade. Mas não apenas a administração pública. Também pode ser vítima de um ato de improbidade, também podem ser vítimas de um ato de improbidade as entidades privadas que recebem recursos públicos, que recebem repasses, que recebem auxílios, que recebem subvenções, que recebem incentivos. Uma entidade privada, vamos pensar aqui, por exemplo, uma ONG, que recebe 5 milhões por ano do governo para realizar suas ações, para ajudar na realização de suas ações, de seus objetivos. Essa ONG, se alguém, por exemplo, desvia verba dessa ONG, eu tenho um ato de improbidade, eu tenho uma desonestidade com o patrimônio público. Por quê? Porque aquela ONG, apesar de ser uma entidade privada, ela recebeu recursos públicos para custear suas atividades. Então, podem ser vítimas de um ato de improbidade, tanto a administração pública quanto as entidades privadas que recebem recursos públicos. E aí um alerta. O dirigente de uma ONG, o dirigente de uma entidade privada, ele tecnicamente não é agente público. Ele é um particular. Só que para fins de improbidade ele vai ser considerado equiparado a agente público. O que eu quero dizer com isso? Um dirigente de uma ONG, por exemplo, no nosso exemplo anterior, a ONG recebe 5 milhões de reais por mês do Estado. O dirigente de uma ONG, dessa ONG, ele não é agente público, tecnicamente falando. Ele é um agente privado, ele é um particular. Mas se ele desviar dinheiro da ONG, ele estará cometendo um ato de improbidade na condição de agente público. Eu não preciso ter um agente público envolvido. Se ele desviar o dinheiro, ele já pode ser punido sozinho.
Porque, nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça equipara os dirigentes de entidades que recebem recursos públicos aos agentes públicos. Resumindo, o dirigente de uma entidade privada que recebe recursos públicos é considerado agente público por equiparação, para fins de improbidade administrativa. Então, esses são os sujeitos. Sujeito ativo, quem pratica um ato de improbidade. Quem pratica um ato de improbidade é o agente público ou o particular que se junta. E quem sofre? A administração pública ou entidades privadas que recebem recursos públicos. Mas que ato de improbidade é esse? Que condutas configuram um ato de improbidade? O que é um ato de improbidade? Tudo bem, um ato de improbidade é uma desonestidade, mas que condutas configuram desonestidade com o patrimônio público? E aí a lei vai nos dar 3 categorias de condutas ímprobas, de condutas de improbidade. Nós temos a categoria dos atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. Nós temos os atos de improbidade que geram dano ao erário e nós temos os atos de improbidade que atentam contra princípios da administração pública. Eu tenho um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito toda vez que alguém, que um agente público, se vale dessa condição para receber, para obter uma vantagem indevida. Usar suas funções para obter vantagem indevida. Qualquer situação. A lei nos traz exemplos de condutas que configuram enriquecimento ilícito, mas são meros exemplos, porque toda vez que o agente público se valer de sua função para obter vantagem indevida, eu tenho um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Quais são os principais exemplos da lei? Receber vantagem indevida para fazer alguma coisa, o famoso receber propina. Essa é a figura clássica. É o enriquecimento ilícito direto ali, está na cara. Um particular oferece propina para o agente público para ele realizar algum ato ou deixar de fazer alguma coisa. Esse é o padrão clássico do enriquecimento ilícito, o pagamento de propina. Receber vantagem indevida não importa o que vem depois. Receber vantagem indevida é ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Um outro exemplo de enriquecimento ilícito é o caso, por exemplo, de usar um bem público em benefício pessoal. Usar o carro oficial do órgão para fazer coisas pessoais. Usar a impressora do órgão para imprimir folhas, páginas de questões pessoais, boletos, trabalhos de faculdade, livros, etc. Documentos seus, pessoais, para uso pessoal. Tudo isso é enriquecimento ilícito, utilizar bem público em benefício pessoal. Utilizar pessoal público em benefício pessoal. Por exemplo, pedir para um terceirizado do órgão em que a pessoa trabalha fazer coisas pessoais dele. Isso também é enriquecimento ilícito. E temos também uma figura muito interessante que é a evolução patrimonial incompatível com a remuneração ou renda da pessoa. Toda vez que um servidor público ingressa no serviço público, ingressa em um cargo público, ou emprego, ou função, ele é obrigado a liberar o acesso ao imposto de renda, às declarações de imposto de renda, para que a administração pública saiba quanto ele tinha antes de entrar no serviço público e possa acompanhar a evolução do seu patrimônio, a evolução de sua renda ao longo do tempo. Porque se esse servidor, se esse agente público tiver uma evolução patrimonial incompatível, por exemplo, o servidor público tem um rendimento bruto, um salário bruto de R$12 mil por mês, deve receber líquido ali uns 8, 9 mil por mês. E o cartão de crédito dele, todo mês, supera os 10 mil. E esse servidor tem 3 carros de luxo na garagem. E esse servidor tem uma casa de luxo, uma mansão num bairro nobre da cidade. E esse servidor, ele de 3 em 3 meses viaja para a Disney, viaja para o exterior. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada? Não. Tem ato de improbidade administrativa, que importa enriquecimento ilícito. Ah, mas e se ele comprovar que é porque a esposa dele é empresária e tem muito dinheiro, ou que ele recebeu uma herança, ou que ele ganhou na loteria?
Tudo bem, mas ele tem que provar isso. O servidor tem que comprovar isso. A administração pública não precisa buscar, provar se aquele dinheiro extra do servidor é ilícito, é ilegal. Não. O ato de improbidade aqui é a incompatibilidade. É a evolução patrimonial incompatível. O servidor, o agente, é que tem que comprovar que esse crescimento patrimonial incompatível com a remuneração do cargo dele vem de uma fonte ilícita de recursos. Ele que tem que provar que recebeu uma herança, que ganhou na loteria ou que a esposa é mais rica. Beleza? Então, isso aqui é outro exemplo interessante de enriquecimento ilícito. Para isso, na administração pública federal, pelo menos no Poder Executivo Federal, a gente faz a chamada sindicância patrimonial, que é exatamente que a gente pega uma planilha para verificar essas questões, essa evolução patrimonial, esses gastos. Então, para exatamente analisar esse ato, esse possível ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Já o ato de improbidade que gera lesão ao erário, dano ao erário, é aquele ato que causa prejuízo econômico para o Estado. É aquele ato que faz com que o Estado compre bens acima do preço, né? Gerando sobrepreço nas contratações públicas, superfaturamento nos contratos públicos, a venda de bens públicos por preço abaixo do mercado, a liberação de verbas públicas sem respeitar as formalidades legais, a concessão de benefícios tributários sem respeitar indevidamente, a concessão indevida de benefícios tributários, tudo isso gera lesão ao erário. Também gera lesão ao erário a fraude a licitações, se houver um dano comprovado. Nem toda fraude à licitação gera dano ao erário. Às vezes o Estado vai fazer uma contratação pública e um agente público frauda uma licitação para que vença a licitação a empresa B em vez da empresa A. Mas aí não tem prejuízo ao erário. Foi só uma troca, só não, né? Isso é um ato ilícito grave, mas não gerou prejuízo ao erário, porque o Estado já iria gastar aquele dinheiro da mesma forma. Já iria ter aquela despesa. Só houve uma troca do destinatário, da empresa contratada. Então, é ato ilícito, mas não gera prejuízo ao erário. Então, nem toda fraude em licitações gera prejuízo ao erário. Eu tenho que analisar concretamente se houve um dano efetivo ao patrimônio público. E esse rol de condutas que a gente falou aqui, que geram lesão ao erário, é um rol exemplificativo. É um mero exemplo. Toda conduta que deliberadamente gerar prejuízo, causar prejuízo ao patrimônio público, é considerada ato de improbidade que gera lesão ao erário. E, por fim, a gente tem os atos de improbidade que atentam contra princípios da administração pública. Mas, espera aí, qualquer ato de improbidade não viola o princípio da administração pública? Qualquer ato de improbidade não viola o princípio da moralidade? Então, como é que eu tenho um ato de improbidade atentador de princípios? A chave aqui é a subsidiariedade. Como assim? Eu só vou ter um ato de improbidade que atenta contra princípios da administração pública se eu não tiver enriquecimento ilícito, nem prejuízo ao erário. Por exemplo, uma fraude a concurso público. Uma fraude a um concurso público, em regra, não gera prejuízo ao erário, mas viola princípios da administração pública. Então, vai ser um ato de improbidade que atenta contra princípios. Uma fraude à licitação que não gera dano, não gera prejuízo concreto, atenta contra princípios da administração pública. É uma desonestidade. Um servidor que revela segredos da administração pública para particulares, fatos sigilosos, ou então que esconde coisas que são públicas, que deveriam ser publicizadas. Isso também é um ato de improbidade que atenta contra princípios da administração pública. Não está tendo enriquecimento ilícito, não está tendo prejuízo ao erário, mas viola a moralidade administrativa. Agora, cuidado. Se houver qualquer elemento mais grave, eu vou jogar para o tipo mais grave. Então, por exemplo, fraudar concurso público é um ato de improbidade que atenta contra princípios. Tudo bem. Mas se um particular paga propina a um agente público para ele ajudá-lo a fraudar o concurso, aí como teve o pagamento de propina, eu não vou enquadrar em atentado a princípios, eu vou enquadrar no mais grave, que é o
enriquecimento ilícito. E aí, cuidado. Outra coisa muito importante, uma mudança importantíssima que a gente teve na reforma da lei de improbidade pela lei 14.230. Só existe ato de improbidade. Veja, ninguém é desonesto por acidente. Ninguém é desonesto por desatenção. Ninguém é desonesto por descuido. Para você ser considerado desonesto, é porque você fez alguma coisa porque quis. E o porque quis no direito é o chamado dolo. Resumindo, só existe ato de improbidade administrativa se houver dolo, intenção, má-fé, vontade deliberada de fazer aquilo. Então, por exemplo, eu liberei verba pública sem respeitar as formalidades legais. Mas não foi porque eu quis, foi porque eu fui desatento, esqueci de conferir uma coisa. Eu não posso ser acusado de improbidade administrativa, porque eu não fui desonesto. Eu não tive intenção. Então, resumindo, só existe ato de improbidade administrativa se a conduta for dolosa, intencional. E mais, se houver um dolo específico de ser desonesto, se houver uma intenção especial de ser desonesto. Por exemplo, nós temos um ato de improbidade, uma conduta de atentado a princípios, que é deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Deixar de prestar contas. Mas não é qualquer situação em que eu deixar de prestar contas para o Tribunal de Contas, por exemplo, que vai me punir por improbidade. Eu só vou ser punido por improbidade administrativa se eu deixar de prestar contas para esconder uma irregularidade. Então, tem uma irregularidade nas minhas contas, mas para ninguém ficar sabendo, eu escondi, eu deixei de prestar contas. Isso é um ato de improbidade. Veja que não basta a mera intenção, tem que ter uma intenção específica, uma intenção especial de esconder uma ilegalidade. Um outro exemplo é o caso de revelar fato sigiloso. É ato de improbidade que atenta contra princípios, mas é só se eu revelar porque quis. Então, por exemplo, se eu guardei informações sigilosas da minha repartição, da repartição em que eu trabalho, num pendrive, e eu perdi o pendrive no shopping, eu não vou ser punido por ato de improbidade. Posso até ser punido por outras coisas, pelo descuido, pela desatenção, mas não vou ser punido por improbidade administrativa, porque eu não tive intenção. Eu revelei um fato sigiloso, mas eu não tive intenção. E mesmo que eu revele por querer, não é qualquer revelação intencional que vai gerar punição para mim. Eu só vou ser punido por revelar fato sigiloso se eu tiver a intenção de beneficiar alguém ou de prejudicar alguém com aquela revelação. Veja, não basta a mera intenção por si só. Tem que ter uma intenção especial. O especial fim de agir, o que a gente chama de dolo específico. Então, só existe ato de improbidade administrativa se a conduta for dolosa e intencional e esse dolo for um dolo específico, um dolo de ser desonesto, um dolo de prejudicar alguém, um dolo de favorecer alguém. Não basta, diz a lei de improbidade, não basta a mera voluntariedade do agente. Ou seja, não basta a mera intenção. Tem que ter a intenção de alcançar um resultado desonesto. Tem que ter a intenção especial, o dolo específico. E quem comete ato de improbidade está sujeito a que tipo de punições? Quem comete ato de improbidade está sujeito, segundo a lei, a 6 espécies de punição. Ressarcimento integral do dano causado ao erário, se tiver havido dano. Perda dos valores ilícitos, ou seja, daquele valor ilicitamente obtido, daquela propina que você recebeu. Perda da função pública. Suspensão dos direitos políticos. Proibição de contratar com o poder público por um determinado tempo e multa. Então, são 6 sanções que podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, dependendo da gravidade do fato, que poderão ser aplicadas em decorrência da prática de um ato de improbidade administrativa. Quem for condenado por um ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, que é o mais grave, está sujeito a ressarcir o dano, se houver, a perder o valor ilícito, a perder a função pública que a pessoa tem, a ter seus direitos políticos suspensos por até 14 anos,
ficar proibido de contratar com o poder público por até 14 anos e ainda pagar uma multa no valor do ilícito recebido. Quem é condenado, quem for condenado por ato de improbidade que causa lesão ao erário, prejuízo ao erário, está sujeito ao ressarcimento do dano, à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos por até 12 anos, à proibição de contratar com o poder público por até 12 anos e a uma multa equivalente ao dano causado. Então, veja, são coisas não cumulativas. O agente público vai ressarcir o dano e pagar uma multa no valor do dano. São duas coisas diferentes, são cumulativas. E, por fim, o agente condenado, o sujeito condenado por ato de improbidade que atenta contra princípios da administração pública, ele não está sujeito ao ressarcimento do dano, porque não há dano, senão seria enquadrado em outra espécie. Não tem a sanção de perda dos valores ilícitos, porque se tivesse recebimento de ilícito, a gente enquadraria em enriquecimento ilícito e não atentado a princípios. Não está sujeito à perda da função pública, porque a lei assim dispôs. Não está sujeito à suspensão dos direitos políticos, porque a lei assim falou. Quem pratica ato de improbidade que atenta contra princípios da administração pública está sujeito apenas à proibição de contratar com o poder público por até 4 anos e à multa, que pode chegar até a 24 vezes a remuneração do agente público, ou seja, 2 anos de salário, de remuneração do agente público. Lembrando que essas sanções, são aplicadas via uma ação judicial. E quem que vai ter legitimidade para propor essa ação judicial? Muito cuidado. Porque com a reforma da lei de improbidade, trazida pela Lei 14.230, está escrito lá, foi escrito nessa reforma, que apenas o Ministério Público teria legitimidade para ir para o Judiciário propor a ação de improbidade administrativa. Entretanto, a Constituição, quando ela fala que o Ministério Público tem atribuição para propor ações em defesa do patrimônio público, a Constituição diz, olha, essa legitimidade do Ministério Público não exclui a legitimidade da pessoa jurídica lesada, da entidade administrativa lesada, de buscar também ações judiciais para a defesa do patrimônio público e social. E a partir daí, entendeu o STF que a Constituição deixou claro que o Ministério Público não pode sozinho ter a atribuição de defender o patrimônio público. A própria administração pública também tem essa atribuição, também tem essa prerrogativa. E por isso foi declarada a inconstitucionalidade, a incompatibilidade com a Constituição, do dispositivo da Lei de Improbidade que dizia que só o Ministério Público teria legitimidade para propor a ação judicial de improbidade. Hoje em dia, então, eu tenho essa ação judicial de improbidade administrativa podendo ser proposta não apenas pelo Ministério Público, mas também pela entidade administrativa que foi vítima do ato de improbidade. Então, se é um ato de improbidade praticado contra a Petrobras vai ter legitimidade para propor ação judicial. Se é um ato de improbidade praticado contra um ministério, a União vai ter legitimidade. E assim sucessivamente. Mas lembre, qualquer pessoa pode denunciar um ato de improbidade. Qualquer pessoa pode pedir a investigação de um ato de improbidade. A ação judicial é que vai ser proposta apenas pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. E aqui um outro cuidado você tem que ter. O ato de improbidade ele não tem natureza criminal, ele não tem natureza penal, não é crime. Não existe crime de improbidade administrativa. Evite essa expressão a todo custo. Não existe crime de improbidade administrativa. O ato de improbidade ele tem uma natureza não penal. Consequentemente, mesmo as ações judiciais de improbidade contra agentes políticos, contra deputados, contra senadores, contra juízes, etc., elas vão iniciar na primeira instância. Não tem foro especial nas ações de improbidade. As ações de improbidade
não admitem foro por prerrogativa de função. Aquela situação que algumas autoridades têm a prerrogativa de serem processadas e julgadas apenas por instâncias mais elevadas, não se aplica aqui na ação de improbidade. Por quê? Porque o foro por prerrogativa de função é uma prerrogativa exclusiva para situações penais, para ações penais, para ações criminais. Não se aplica para outros tipos de ação, como é o caso da improbidade administrativa, que não tem natureza penal. Mas espera aí, agentes políticos respondem também por improbidade administrativa? Respondem. Lembra que eu falei lá no início que praticam ato de improbidade quaisquer agentes públicos? Isso inclui os agentes políticos, exceto o presidente da República, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Segundo o STF, o presidente da República é o único agente público que não responde por improbidade administrativa, porque ele já tem a sistemática de responsabilização por crime de responsabilidade, né? Que são infrações político-administrativas. O presidente da República já tem o impeachment. Então, ele não teria essa dupla responsabilização. A punição via crime de responsabilidade, via processo de responsabilização, impeachment, mais a responsabilização via lei de improbidade. Tá? Entretanto, cuidado. Outros agentes políticos sujeitos à responsabilização por crime de responsabilidade podem também ser punidos por ato de improbidade. É o caso, por exemplo, dos governadores. Os governadores, eles estão sujeitos à dupla punição. Eles podem sofrer impeachment por crime de responsabilidade e, em razão do mesmo fato, ser processados numa ação judicial de improbidade administrativa. Mas veja, os governadores têm foro para questões criminais no STJ. Compete ao STJ processar e julgar os governadores pelos crimes comuns que eles cometerem. Mas a ação de improbidade não é crime. Não é relativa a crime. Não tem natureza criminal. Então, a ação de improbidade, mesmo que seja contra um governador, ela será iniciada sempre na primeira instância. Mas você tem que ter um cuidado importante aqui, que é o seguinte: no direito brasileiro, a gente tem que exercer as nossas pretensões dentro de um prazo, dentro de um tempo. Se a gente demorar demais a exercer nossas pretensões, a concretizar nossos poderes, a gente perde essa pretensão. A gente perde o poder de exercê-los. Essa é a chamada prescrição. A prescrição é um instituto que faz desaparecer uma pretensão pelo decurso do tempo. Se você demorar demais a exercer uma pretensão e transcorrer o prazo prescricional, essa sua pretensão acabou-se. Não tem mais como ser feita. Essa pretensão não existe mais. Acontece isso na improbidade administrativa. O Estado tem uma pretensão de punir o agente ímprobo. O Estado tem uma pretensão punitiva, mas ele tem que exercer essa pretensão dentro de um prazo. Se ele não exercer essa pretensão dentro de um prazo, ele vai perder a pretensão punitiva. O Estado tem que tomar as providências para aplicar a punição para o agente responsável dentro de um prazo de 8 anos a partir da ocorrência do ato de improbidade. Então, prescrevem em 8 anos, contados a partir da data do fato, as ações de improbidade administrativa. Passados mais de 8 anos da data do fato, o Estado não pode mais sequer propor a ação judicial de improbidade administrativa. A aplicação de sanções, então, prescreve em 8 anos, contados a partir da data do fato. Exceto uma sanção, que é a sanção do ressarcimento. O ressarcimento ao erário é imprescritível. Eu vou poder, para sempre, cobrar do responsável o ressarcimento pelos danos causados ao erário, pelos danos causados ao patrimônio público. Então, a pretensão de ressarcimento, fundada em ato doloso de improbidade administrativa, é imprescritível. Então, pode acontecer de, numa ação judicial de improbidade, o juiz reconhecer que as sanções estão prescritas e, mesmo assim, a ação continuar,
a ação prosseguir. Porque mesmo que as outras sanções estejam prescritas, se existir uma pretensão de ressarcimento, esse ressarcimento é imprescritível. Mas as ações judiciais, elas costumam demorar no Brasil, infelizmente. E às vezes pode chegar ao ponto de a ação demorar tanto que quando o juiz for determinar a aplicação das sanções, porque as sanções de improbidade só se efetivam, só se executam com o trânsito em julgado da ação. Então, as sanções previstas, que a gente comentou aqui, previstas na lei de improbidade, só podem ser executadas após o trânsito em julgado da ação de improbidade. Então, pode acontecer de quando ocorre esse trânsito em julgado, já passou tanto tempo, que o acusado, ele já intimidou testemunha, ele já dilapidou seu patrimônio, chega lá, vamos cobrar o ressarcimento, mas a pessoa já dilapidou todo o seu patrimônio, transferiu, simulou negócios jurídicos, transferiu seu patrimônio para terceiros, para um primo, para uma tia, para irmão, para quando chegar no final da ação ele dizer que não tem nada. Isso é muito comum, infelizmente. Então, para evitar que essa demora prejudique a efetividade do processo judicial de improbidade, a gente tem os institutos das cautelares. E o que são as cautelares? São medidas de cautela, como o próprio nome indica. Mas medidas de cautela em relação a quê? Medidas de cautela para garantir a efetividade do processo. O juiz pode adotar algumas medidas de cautela para garantir o resultado futuro do processo, garantir que no futuro o processo ainda vai ter utilidade. E aí nós temos duas cautelares previstas na lei de improbidade, todas elas tendo que ser decretadas pelo juiz. A primeira cautelar é a cautelar de afastamento preventivo do agente. Veja, eu posso ter um agente público acusado de ato de improbidade que é chefe de um setor ou que tem acesso a muitos sistemas informatizados. E o que pode acontecer? Essa pessoa, quando sabe que está sendo investigada por ato de improbidade, ela pode começar a intimidar seus subordinados. Ela pode começar a intimidar, dizendo, olha, se você for depor contra mim na ação de improbidade, eu vou tirar a sua função gratificada que você tem aqui. Eu vou exonerar você do seu cargo em comissão. Eu vou perseguir você. Eu vou praticar assédio moral contra você. Ou então, se é uma pessoa que tem acesso a vários sistemas, ele pode entrar nesses sistemas e destruir provas. Entrar nos e-mails e destruir os arquivos que tem nos e-mails, para ninguém ver o que ele está trocando de e-mail. Mudar a senha de outras pessoas para que elas não possam acessar seus e-mails antigos e assim sucessivamente. Para evitar isso, então, nós temos a cautelar de afastamento preventivo. O juiz pode decretar o afastamento do agente público por até 90 dias, prorrogáveis por mais 90, sem prejuízo da remuneração, porque aqui a gente não está falando de sanção. Então, o servidor é afastado quando há indícios de que esse servidor, de que esse agente acusado pode atrapalhar as investigações. O juiz pode decretar, então, esse afastamento e esse servidor será afastado, mas sem prejuízo do seu salário. Continuará recebendo sua remuneração. É mais ou menos uma lógica de que é melhor pagar para essa pessoa ficar em casa do que deixá-la continuar trabalhando e atrapalhando as investigações. E a segunda cautelar que nós temos na lei, também decretada pelo juiz, é a indisponibilidade de bens. Como é que funciona a indisponibilidade de bens? Veja, indisponibilidade de bens, na indisponibilidade eu não estou tirando os bens da pessoa. Eu só estou bloqueando. Bloqueando para quê? Para evitar a dilapidação patrimonial. Evitar aquilo que eu falei, a pessoa sabe que está sendo investigada por ato de improbidade, sabe que no final das contas vai ter que ressarcir R$500 mil, que foi o que ele causou de dano ao erário, vai ter que perder R$100 mil, que foi o que ele recebeu de propina. E aí, então, esse agente público pode começar a dilapidar seu patrimônio, transferir seu patrimônio para terceiros, simular negócios, tá? Para quando o juiz for aplicar as sanções, ele dizer, não tem nada no meu patrimônio para você cobrar. E ficar por isso mesmo. Então, para evitar que o agente público tome essas providências, o juiz pode decretar a indisponibilidade de bens
do agente. Um bloqueio de bens. Os bens continuam nas mãos do agente público. Ele continua sendo proprietário daqueles bens, não é confisco. É só um bloqueio, no sentido de que aquele agente público continua sendo proprietário daqueles bens. Mas o juiz vai oficiar para cartórios de imóveis, para órgãos de trânsito, e vai dizer, olha, se essa pessoa tentar transferir um imóvel, se essa pessoa tentar transferir um automóvel para outra, não deixe, porque os seus bens estão bloqueados. Essa cautelar tem o intuito de garantir no futuro a quitação do prejuízo ao erário, do eventual ressarcimento do prejuízo causado e da perda dos valores ilícitos. Não pode ser considerada para o valor da multa. E o que é que o juiz vai fazer? Ele vai analisar o caso, vai analisar os elementos indiciários que ele tem ali e vai calcular, vai estimar qual é o valor do dano causado para fins de ressarcimento. Só uma ideia, não tem como, não está provado nada ainda. Não está nem provado se houve ato de improbidade. Mas o juiz vai fazer uma estimativa do dano causado e, consequentemente, do ressarcimento a ser feito e dos valores ilícitos recebidos, que serão perdidos. Então, diante disso, o juiz vai determinar o bloqueio de bens, dando preferência aos bens móveis e imóveis. Só em último caso é que vai bloquear valores em conta corrente, em conta bancária. E mesmo que chegue nesse ponto, vai ter que deixar reservado, vai ter que deixar sem bloquear 40 salários mínimos. Só pode bloquear aquilo que está nas contas do investigado e supera o valor de 40 salários mínimos. E para decretar essa cautelar de indisponibilidade, o juiz tem que estar convencido, tem que se basear em 2 elementos. Primeiramente, a presença de fortes indícios de que houve um ato de improbidade administrativa ali. Em segundo lugar, o risco de dilapidação patrimonial, o risco de que aquele patrimônio seja dilapidado pelo agente público. Então, com isso, a gente fez a configuração da improbidade administrativa. Sujeitos, as condutas, as sanções e como aplicar essas sanções. Vamos agora testar nossos conhecimentos. Considere que 2 cidadãos, desejando ocupar cargo público efetivo, fraudam a prova de determinado concurso público. Após aprovados, são nomeados e tomam posse no cargo almejado. 2 anos depois, o Ministério Público descobre a fraude e deseja tomar as medidas cabíveis. Nessa situação, letra A, os 2 cidadãos respondem por ato de improbidade que atenta contra princípios. Letra B, os 2 cidadãos respondem por ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. C, os 2 cidadãos respondem por improbidade que causou lesão ao erário. Ou D, os 2 cidadãos não respondem, no caso, por ato de improbidade. E aí, já tem a resposta na sua cabeça? Cuidado, a nossa resposta aqui é a letra D de dado. Os 2 cidadãos não respondem, no caso, por ato de improbidade administrativa. Por quê? Porque hoje em dia eles são agentes públicos, eles passaram no concurso e tomaram posse no cargo. Mas na época eles eram meramente cidadãos que desejavam ocupar cargo público. Ou seja, nessa época, os cidadãos eram apenas particulares. E não houve, no caso, a participação de nenhum agente público. Vamos para a próxima questão? Em janeiro de 2022, José, servidor público federal, no exercício de sua competência e de forma comprovadamente culposa, praticou ato que causou prejuízo ao erário, na medida em que realizou a operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares. Consoante dispõe a Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações introduzidas pela Lei 14.230, José, letra A, praticou o ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário. Letra B, praticou ato de improbidade administrativa que importou enriquecimento ilícito. Letra C, praticou ato de improbidade administrativa que atentou contra princípios da administração pública. Ou letra D, não praticou nenhum ato de improbidade administrativa. E aí? Mais uma que tem um elementozinho
para você prestar atenção aqui. A nossa resposta é, de novo, a letra D de dado. José não praticou ato de improbidade administrativa. Por quê? Porque você vai reparar que na narrativa do enunciado da questão, informa que ele praticou esse ato de forma comprovadamente culposa. E se o que houve foi a mera culpa, não posso falar em ato de improbidade administrativa. Eu só posso falar em ato de improbidade administrativa se houver um dolo, e um dolo específico. Então, tudo bem, a conduta de liberar a verba pública sem observância das normas legais e regulamentares configura ato de improbidade administrativa, se houver dolo específico. No caso aqui, José agiu de forma comprovadamente culposa. Então, essa afirmação exclui qualquer possibilidade de enquadramento como ato de improbidade administrativa. Vamos a mais um teste. Hermenegildo, servidor público, revelou a um gerente comercial de determinada empresa, seu amigo, informação sigilosa de que tinha conhecimento em razão do cargo, com intuito deliberado de beneficiar essa empresa em determinada concorrência pública. Regularmente processado por ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei 8429, Hermenegildo, caso condenado, estará sujeito a sanções de: letra A, perda da função pública e multa no valor de até 100 vezes a sua remuneração. Letra B, suspensão dos direitos políticos por até 14 anos e multa de até 24 vezes a sua remuneração. Letra C, proibição de contratar com o poder público por até 4 anos e multa de até 24 vezes a sua remuneração. Ou letra D, suspensão dos direitos políticos até 12 anos e proibição de contratar com o poder público por igual período. Olha só, essa aqui tem 2 níveis de raciocínio. E a nossa resposta, então, é a letra C, proibição de contratar com o poder público por até 4 anos e multa de até 24 vezes a sua remuneração. Por quê? Primeiro, você tem que olhar para a conduta dele, de Hermenegildo, e enquadrar numa das espécies de ato de improbidade. Então, o que Hermenegildo fez? Ele revelou fato sigiloso para beneficiar alguém. Isso daí é uma conduta que se enquadra como atentado a princípios. Hermenegildo praticou um ato de improbidade atentatório aos princípios da administração pública. E, como tal, ele não pode estar sujeito, não existe previsão legal para sanções de perda da função pública nem suspensão dos direitos políticos. Só existe previsão legal para multa de até 24 vezes a remuneração do agente e proibição de contratar com o poder público por até 4 anos, que é exatamente o que nós temos na letra C. Nos demais casos, as sanções não se enquadram na situação de atentado a princípios. Na aula de hoje, nós estudamos a improbidade administrativa, a desonestidade, com o estudo passo a passo dos sujeitos envolvidos, sujeito ativo, sujeito passivo, quem pratica e quem sofre, das condutas que configuram ato de improbidade, das 3 espécies de ato de improbidade, as sanções aplicáveis e a forma de aplicar essas sanções. Na aula que vem, nós vamos estudar o direito administrativo sancionador, as sanções, a aplicação de sanções no âmbito dos tribunais de contas. Espero você. Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.